Mas não esquece que a gente existe. Cantei tudo errado, né? Mas foda-se. Eu vou colocar aqui na tela pra vocês algumas músicas de referência, caso vocês queiram ir treinando e usar a música pra escrever as histórias. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês poderem usar elas, que eu acho que elas são muito boas pra produzir alguma história. Bom, na história de hoje a gente vai usar a música da Dove Cameron, que é a Boyfriend. E acho que como todo mundo já deve saber ou ouviu em algum lugar, o refrão dessa música, que é: eu poderia ser um namorado melhor do que ele e poderia fazer todas as merdas que ele nunca fez. Só daí a gente já consegue ter meio que uma noção do que escrever nessa história, né? Bom, primeiro nós vamos reparar na letra da música e ver o que dá pra escrever em meio disso. Ela já começa falando: não acredito que finalmente estamos sozinhas. Não acredito que quase fui pra casa. Quais são as chances? Todos estão dançando e ele não está com você. Daí já dá pra fazer, ó, uma boa parte aí da história. O universo deve ter nos abraçado. O universo deve ter nos abençoado. O que eu vou fazer? Não agarrar o seu pulso? Eu poderia ser um namorado muito melhor do que ele. Eu poderia fazer as merdas que ele nunca fez. Acordada a noite toda, não vou desistir. Pensando que vou te roubar dele, eu poderia ser um cavalheiro e tanto. Além disso, todas as minhas roupas te serviriam. Bom, já dá pra gente ter meio que uma noção do que a gente pode fazer. O que eu pensei aqui? Nesse começo, quando ela fala: não acredito que finalmente estamos sozinhas, não acredito que quase fui pra casa e todos estão dançando e ele não está com você, já dá pra gente entender que provavelmente eles estariam em alguma balada, uma festa ou algo assim. E esse namorado não estaria dando bola pro personagem principal. E então tem alguém aí que diz poder ser um namorado melhor do que ele, que no caso seria esse outro personagem aí que nós vamos colocar na história. Eu fiz essa história aqui com a Yedi e ela é uma das personagens principais, então ela é a pessoa que diz isso pra outra, que fala: eu poderia ser um namorado melhor do que ele. A gente pode colocar como uma ideia ela ter tentado alertar sobre isso pro outro personagem principal, que no caso eu chamo de SN. Tentou alertar a SN sobre ele, mas ela não quis escutar, e então simplesmente desistiu e cada um foi pro seu canto. Mas antes de tudo isso, a gente tem que colocar um enredo, a gente tem que colocar um começo nessa história. Podemos começar com um diálogo, ou como está começando o dia do personagem principal, se tá chovendo, se tá nevando, se tá fazendo um sol do inferno. É assim que a gente pode começar também. Eu decidi começar com um diálogo de uma amiga perguntando o que estava acontecendo, porque elas estavam meio estranhas. Dá pra gente perceber assim, em meio de alguma amizade, quando algo tá acontecendo. SN, o que tá acontecendo entre você e a Yedi? Não, é que eu notei que vocês estão meio distantes, sabe? E vocês sempre foram muito próximas. Não sei o que tá acontecendo, mas eu queria saber, porque realmente tá bem estranho. Dá pra perceber de longe que tem alguma coisa acontecendo entre vocês. Peraí, você começou a namorar? Com quem? Com o Adam? Vixe, é que o Adam não é lá a primeira pessoa que a gente olha e vê: nossa, é um cara pra casar, sabe? É um cara legal. Porque a gente já sabe da reputação dele. Ele mudou pra você? Olha, amiga, gosto é gosto, sabe? Eu não vou te julgar por causa disso. Mas assim, não se esqueça de, se acontecer alguma coisa, ao invés de pensar nele ou pensar em alguém, pense em você. Se valoriza e não se humilha por cara escroto. Com toda essa conversa, todo esse diálogo, a gente tem que colocar uma continuidade e a gente tem que colocar alguma informação nisso pra pessoa já entender o que tá rolando. Então a gente passa para um diálogo entre a SN e a Yedi sobre o que estava acontecendo ali. Não, eu tô meio ocupada, não vai dar pra ir na festa no sábado. Olha, se eu conseguir, eu te falo, tá bom? Ou eu só apareço lá. Eu tô bem ocupada. Você sabe, eu comecei a fazer aquele curso que eu tanto queria. Pois é. Eu tô bem.
Você acha que eu tô agindo estranho? Olha, talvez tenha algumas coisas que me incomodem. Olha, talvez tenha algumas coisas que me incomodam e você sabe bem o que é. Mas não quer me escutar, né? Então a vida é sua. Coloquei uma quebra de tempo pro dia em que a festa estaria rolando, que é onde tudo isso vai acontecer. Então a festa já começa com um diálogo entre aquela amiga lá perguntando o que estava acontecendo e essa amiga tentou também alertar a SN sobre o que estava acontecendo. A gente tem que deixar bem claro na história o que tá acontecendo, que no caso seria que esse namorado não presta, não tá servindo e se não tá te fazendo bem, não tá te valorizando, fazer o quê? Acaba. Com esse diálogo, em algum momento a gente vai ter que colocar, enfim, o que tá acontecendo, o porquê dela tá agindo estranho desse jeito. Eu acho que vocês já devem ter aí um pouco de noção do que seja. Então eu coloco elas pra fazerem um diálogo onde estão discutindo sobre o que tá acontecendo. E aí a Edi vai discutir e acabar falando sobre os seus sentimentos, até porque quem nunca, em algum momento, quando tá brigando com alguém, acabou falando o que tava sentindo. Se fosse ciúmes, eu falaria, SN. E não é, eu só tô tentando ser a sua amiga e te alertar, te dar um bom conselho. Foda-se, o problema é meu se eu gosto de mulher. Isso não quer dizer que eu esteja apaixonada por você, SN. Você quer mesmo saber quem é essa pessoa que tanto eu tô falando? Quem é essa pessoa melhor que podia fazer qualquer merda que aquele idiota não fez? Que podia fazer tudo por você, tudo que você merece? Essa pessoa sou eu, SN. Se é isso que você quer saber, essa pessoa sou eu. E você nunca percebeu, você nunca reparou. Você sempre estava tão focada em ir atrás de gente que não presta, quando a pessoa que realmente te ama de verdade tá do seu lado e você nunca parou pra olhar. Quer saber? Vamos só curtir a festa, tá bom? E então ela finalmente se declara, não de um jeito fofo, mas se declarou e acaba que fica com vergonha, né, como qualquer outra pessoa, e decide acabar com aquela conversa por aí. A gente coloca aqui que a SN já sabia que ele era assim e não tinha o que fazer. Ela aceitou aquilo e se submeteu àquilo, né? E então ela bebe pra tentar esquecer os problemas. E então a gente vai colocar essa parte da música finalmente na história. Que no caso seria Não Acredita Que Finalmente Estamos Sozinhas. A SN, por tá bêbada um pouco, ela vai pro quarto e acaba encontrando a Edi sozinha, que provavelmente também estava um pouquinho alterada para falar todas aquelas coisas que estão na música. Essa história aqui acabou aí, eu coloquei pra ter uma parte 2 sobre ela sendo um namorado melhor, uma escolha melhor. Você não precisa seguir os passos da sua família, você pode mudar tudo isso. Você sabe que eu poderia ser um namorado melhor do que ele, né? Eu podia fazer as merdas que ele nunca fez. Eu não preciso te dizer 2 vezes que ele não te satisfaz. E se eu pudesse te dar um conselho, SN? Um conselho de verdade. Eu sairia daqui, essa noite, comigo. Qual é? O universo tá dando muitas oportunidades pra você. Só basta você abraçar essas oportunidades. Então, o que você me diz? Essa história acabou aqui com uma continuação, onde provavelmente a Edi vai mostrar como é ser um namorado bom, como ela pode ser um namorado bem melhor do que o outro. Eu nem sei se isso tá ajudando vocês, mas eu tô tentando. Se não estiver ajudando em nada, coloque aí nos comentários se vocês têm alguma dúvida ou algo assim, e eu respondo vocês. Deixem um like e se inscrevam aí no canal, porque eu estou trabalhando que nem uma condenada. Obrigada.